Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa possível saída de Pedro do Flamengo. Deixe no comentário aqui a opinião de vocês sobre o que vocês acham dessa gestão, tanto de Filipe Luís como da direção. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Vai embora, perdeu espaço, Pedro pelo Flamengo, depois que ele voltou da lesão. O deixou fora aí por muito tempo, né? Olha, nos primeiros 5 jogos, um deles ele foi titular, fez 4 gols e deu uma assistência. Teve 36 minutos para participar em gol e 44,4% de conversão de grandes chances. Já nos últimos 12 jogos, ele foi titular mais vezes, né? 7 jogos como titular, porém fez apenas 1 gol, 2 assistências, muito mais tempo para participar em gol, se a gente fizer a comparação, e uma porcentagem menor de conversão de grandes chances. Realmente não vive o seu melhor momento. Perdeu nitidamente espaço nesse time do Flamengo. Não é, Breno? Perdeu, Abel. E aí tem a conta da lesão, é claro. Foi uma lesão muito grave. O Pedro ficou fora por quase 1 ano. Então, isso é um período muito longo, né, para um centroavante. Mas ainda assim, a gente precisa colocar outras coisas na balança ao avaliar o Pedro. Porque antes mesmo Porque no começo da história do Pedro no Flamengo, tinha aquela coisa com o Gabigol. Ele não joga porque o Gabigol é o titular, o Gabigol é ídolo histórico, o Gabigol mesmo mal marca gols decisivos e o técnico sempre vai insistir com ele. E depois o Pedro superou isso, o Pedro ganhou a posição do Gabigol na bola, se mostrou mais útil para o time e a saída do Gabigol, para mim, não pesou em nada nessa avaliação do Pedro. O que muda, de fato, é a chegada do Filipe Luís. Não é porque o Filipe Luís tem birra ou não gosta do Pedro. Filipe Luís valoriza outro tipo de característica. Então, o Filipe Luís adoraria que o Pedro, por exemplo, tivesse o comprometimento tático e defensivo do Juninho, que é um jogador tecnicamente inferior, bastante inferior ao Pedro, ainda mais para jogar como centroavante, mas quando o Flamengo não tem a bola, consegue ser intenso, consegue ajudar na marcação, até por isso... Que também tem jogado pouco, né? Não, tem jogado... Juninho. Tem jogado pouco e aí por uma questão técnica mesmo. O cara ajuda taticamente, mas e com a bola no pé? E quando tem uma oportunidade de gol? E naturalmente o Filipe Luís foi testando outras situações, conseguiu achar com o Bruno Henrique, um cara ali que tem mais velocidade, que consegue atacar mais o espaço, com Plata, que é um meia, mas ele jogando por ali, pelas movimentações que faz, acaba gerando mais jogo e até sem a bola, ajuda muito também. Então, a questão do Pedro, para mim, é muito mais de não entregar a intensidade sem a bola. E isso é um problema, porque... Ainda mais quando você tem a Arrascaeta titular também, né? Exato, para equilibrar com a Arrascaeta, que já é um cara que tem questões físicas, o Arrascaeta não vai ser o cara que vai pegar toda a saída de bola, precisa descansar e, naturalmente, o Filipe Luís foi testando essas situações. Para mim, tem uma responsabilidade que é do jogador, porque o Pedro, desde que ele surgiu no Fluminense, a gente sempre elogiou. Um cara frio na frente do gol, capacidade técnica, sabe preparar uma jogada no pivô, mas tem um problema crônico, que é a capacidade de competir 90 minutos com intensidade, de ajudar a marcar, de pegar a saída. E por que o jogador não faz isso? É só... porque é da característica dele? Ao longo da carreira, o jogador pode evoluir também. Ele pode perceber, essa é uma necessidade do futebol moderno. Olha o Harry Kane, por exemplo. A gente estava aqui elogiando o Harry Kane contra o Flamengo, dando um carrinho no Ayrton Lucas, voltando para marcar atrás da linha do meio campo. O Harry Kane, com todo o status, com toda a pompa, jogador com história no futebol europeu, e está lá se matando pelo time. Então, falta isso ao Pedro. E ficou muito evidente nesse Mundial de Clubes, porque o Pedro não é um jogador no radar dos grandes clubes europeus, ou porque bateu e voltou na Europa. Porque é um ótimo centroavante, tecnicamente ninguém tem ressalvas a fazer, mas sem a bola deixa muito a desejar. E para um técnico que tem esse estilo de jogo do Filipe Luís, que quer pressionar lá na frente, que quer morder o tempo inteiro, o Pedro funciona menos até
de que outros jogadores que não têm o mesmo faro de gol, que não são tão goleadores, mas o Filipe Luís coloca tudo isso na balança e a balança é desfavorável ao Pedro. O Pedro não é um jogador descartável, mesmo com essa deficiência. Eu não jogaria no mercado tão facilmente assim. Até porque seria um grande reforço para muitos potenciais rivais. Tem muita gente de olho. E até porque ele Flamengo. Ele está em baixa no mercado também. Até se pensar em vender para fora... 28 anos é difícil você vender para a Europa, a menos que seja um mercado alternativo. E até pensando no Oriente Médio. Vai para a Arábia Saudita, que tem levado muitos jogadores. Vão olhar para o Pedro e falar... ele está no banco lá, tem sido pouco aproveitado, por que a gente vai pagar uma fortuna por esse jogador? Então, é um momento de baixa e também corre o risco no cenário nacional de reforçar um rival. Eu acho um desperdício o Brasil, incluindo a seleção brasileira, precisando tanto de um jogador com as características do Pedro e ele não acordar para o mínimo de competitividade que o futebol exige hoje. Quando a gente viu a tela, eu fiquei pensando que talvez explicasse melhor a queda do Pedro um mapa de calor. Ou um mapa de ausência de calor. Não é nada pessoal. O Filipe Luís, até hoje, tem demonstrado que as decisões dele não tem nada de pessoal. Tem da questão tática, que, aliás, não é a primeira vez que isso é levantado. O defenestrado Paulo Souza fez muita bobagem no Flamengo. Mas ele falava da questão do Pedro ter que competir mais. Aí esse é o X da questão. Ele perdeu espaço por isso. É claro, a gente mostrou uma tela em que os gols foram rareando. E também, quando você não se paga com os gols, aí tem uma lupa enorme em cima do que você deixa de fazer. Então, essa é a grande questão envolvendo o Pedro hoje, inclusive em relação à sequência da carreira dele. Isso não tem só a ver com o Flamengo. Isso tem a ver com qualquer lugar em que ele vai jogar, incluindo a seleção brasileira. Ele precisa participar mais do jogo, ainda mais quando tem um técnico como o Filipe Luís, com a proposta do Filipe Luís. Então, acho que a coisa está indo até mais das redes sociais, nesses barulhos, um questionamento mais pessoal, quando, na verdade, a questão é do que ele está deixando de entregar profissionalmente. O ideal seria um jogador com o comprometimento dos reservas dele, aí eu coloco todos os reservas que passaram desde que ele está lá, e o faro de gol que ele tem. Acho muito mais fácil ele se comprometer um pouco mais com o jogo do que ficar ensinando os reservas dele a ser Pedro. Isso não vai acontecer. Eles teriam que nascer de novo. Então vamos tratar de valorizar o Pedro e torcer mesmo para que essa ficha caia para ele. Até porque, né, professor, o que chama atenção nessa história é como mudou muito rápido. Lógico, você não pode ignorar uma lesão séria que ele teve. Para alguns casos você demora mais a retomar, não é simplesmente recuperou da cirurgia no joelho já pronto, tá tudo bem e já joga. Você tem um processo até readquirir, para alguns demora mais, outros menos. Acho que isso também influencia nessa discussão. Mas a gente está falando do cara que no ano passado era o principal candidato a 9 da seleção brasileira. E agora a gente está falando de uma possibilidade dele sair, dele ter perdido. É fato que ele perdeu espaço. Foi a Copa, inclusive. Ele foi a Copa em 2022. Exato. E pós-Copa, para mim era o nome mais forte. Se o Brasil fosse jogar com 9, de ser ele em determinado momento. Aí depois teve Igor Jesus, tudo mais. Mas até a lesão ter sofrido, era um dos principais, se não o principal nome do Flamengo na temporada. Então chama atenção essa mudança de cenário tão rápido, tão surpreende nesse aspecto, mas eu acho que faz sentido mesmo, pensando no estilo de jogo. Para o Filipe Luís, certamente, essa questão de lidar com essa dificuldade de um cara tão grande foi mais complicado com o Gabigol, que é um cara bem maior na história do Flamengo. Então, é claro que ele sabe lidar muito bem com isso. Então chama atenção esse aspecto, mas faz sentido pensando na proposta de jogo, o fato de você já ter o Arrascaeta, que é um jogador tecnicamente brilhante, mas você tendo Pedro e Arrascaeta dentro da proposta do Filipe Luís, de um time muito intenso sem a bola, isso acaba se tornando um desafio um pouco maior. Então, acaba fazendo sentido ainda mais no momento da carreira, né? 28 anos, se você... não estou falando... Também concordo com o que o Breiler colocou. Não acho que não é o tipo de jogador para você simplesmente colocar ele como descartável e aceitar qualquer proposta e tudo mais. Mas se de fato acaba vindo uma proposta, esse é o momento, com 28 anos, de você pensar em fazer um caixa. Ainda mais se essa proposta não for do Brasil, porque de fato... numa eventual venda para um clube aqui dentro, você acabaria fortalecendo um concorrente. E para mim a discussão, ela vai... acho que a gente pega muito a discussão nesse momento, falando do Mundial,
que de fato ele saiu em baixa, porque nos grandes jogos praticamente não atuou, mas nem é isso que me preocupa, porque ali fazia total sentido mesmo, você não ter o Pedro pensando no estilo de jogo e no nível de enfrentamento. E eu falo que não me preocupa porque o Flamengo não joga com o Chelsea toda semana, não joga com o Bayern de Munique toda semana, então acho que ali era uma questão muito mais circunstancial do nível de competitividade e o que você queria fortalecer nessa questão sem a bola. Mas assim, voltando para nossa realidade, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E aí, voltando para essa, eu acho que cabe, mas assim, ele é fato que ele deixou de ser a primeira escolha. E aí, de repente, para você ter um cara desse nível, podendo buscar outros nomes que se adequem mais ao perfil do Felipe Luiz, então faria sentido essa movimentação caso o Flamengo venha fazer isso. E eu acho que tem a questão joga melhor sem o Pedro? Depende do jogo, depende do adversário, depende do nível de competitividade. Eu acho que tem que pensar também no Pedro. O que o Pedro quer da vida dele? Ele não quer só jogar no Flamengo contra adversário mais fraco. Ele quer a seleção brasileira, já jogou uma Copa do Mundo, imagino que queira jogar outra. O nível de competitividade pede um outro tipo de jogador de futebol hoje. E essa resposta não é definitiva. Neste momento, eu acho que sim. Mas ano passado, melhor sem ele? Neste momento, pensando nas características do Felipe Luiz e tudo mais. Mas se você for no ano passado, o Flamengo se complicou na ausência do Pedro. O Flamengo teve muita dificuldade até dentro do que pensava o Tite. Foi a grande dificuldade do Tite não ter conseguido encontrar uma solução para a ausência do Pedro. Então ele foi É que o Gerson faz um ano também tremendo, né, na temporada passada. Então é difícil falar que o Pedro terminaria como um grande destaque. Mas, assim, era um dos grandes destaques. Quando ele teve a lesão, ele vivia um grande momento. Exato. O Pedro, né? A lesão... É difícil também voltar depois de uma lesão grave. Por isso que eu não quero ser taxativo e parecer que o Pedro é um cara descartável comum. Pelo contrário. Como eu falei, ano passado era um jogador de seleção brasileira e se você buscasse um 9... Tava fazendo gol pra caramba. Eu acho que a lesão tem seu peso, mas não é tudo. O Pedro, por característica, ele já tem um histórico de não ter dado certo na Europa por muito disso. Ele já era criticado por isso, por técnicos anteriores do Flamengo. Então tem um histórico também, tem que se recuperar da lesão, de voltar ao nível anterior, tem. Mas também tem uma coisa dele como jogador de futebol, de melhorar essa coisa da pegada na frente. Precisa melhorar essa pegada. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter 2 jogadores que não peguem na frente. Já tem o Arrascaeta. Então, do ponto de vista das ideias do Felipe Luiz, desse jeito que o Pedro não está entregando, não dá. Prof, e até pelo que a gente tem visto recentemente, né, com vários técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, isso é uma coisa inegociável. O Gabigol vai para o Cruzeiro. Chega o Leonardo Jardim olhou para o time... Falta competitividade ali, falta intensidade, vou colocar quem tem fôlego, quem tem fome. E aí sai o Gabigol, vai pro banco, sai Dudu. E o Gabigol entendeu, se eu quiser jogar aqui no Cruzeiro, vou ter que mudar minha característica. E tem mudado. A gente já percebe um comportamento diferente do Gabigol. Quando entra, já começa a morder mais a zaga adversária na saída de bola. E isso é o básico do futebol atual. Porque na Copa do Mundo teve uma grita, né, em determinado momento, ainda com o Tite, pelo Pedro. Né? Não, Pedro titular, o Pedro tem de jogar. E quando o Pedro teve minutos, quando entrou em campo, a gente olhou, talvez não seja... Copa do Mundo? Na Copa. Ah, mas foi muito pouco. Né? Não, foi muito pouco, mas ainda... Quase nada. Mas ainda assim, Abel, quando o cara entra, você é reserva. Tem que entrar ali como se fosse o último jogo da vida. O Pedro fazia isso no Flamengo naqueles tempos de Gabigol ou Pedro. O pouco que ele tinha, ele se pagava. Por isso vinha a discussão. Mas ainda assim, com a característica dele, né, prof? De ser um definidor, a bola chegando ali na... E que é uma coisa importante. Não vamos... As Lógico. pessoas podem achar que a gente está fazendo campanha aqui para ele virar secretário de lateral. Não é isso. O principal ele tem. Ele tem valências que, por exemplo, o Juninho não tem. Acho que isso já ficou claro. O ideal seria alguém com a atitude tática do Juninho e a qualidade que o Pedro tem. E nessa briga por 9 da seleção, se a gente for colocar os nomes aí, Richarlison, Matheus Cunha, João Pedro agora que foi para o Chelsea, Gabriel Jesus, o Pedro, tecnicamente, tende a ser avaliado como melhor que todos eles. E eu avalio dessa forma também. Com a bola no pé ali, o refinamento, capacidade de preparar uma jogada e até ali de frente para o gol, ele tem uma frieza que esses caras não têm. Mas todos ganham do Pedro de lavada quando o quesito é intensidade, quando é jogar sem a bola, quando é ajudar na marcação. E isso faz parte do jogo.
Porque hoje não basta o atacante ter só o faro de gol, ter estrela, ser iluminado, ser predestinado. É preciso mais. E o Filipe Luís, que forjou a mentalidade dele na Europa ou com ideias de treinadores europeus, muito ali calcado na intensidade do Simeone ou do Jorge Jesus, que ele aprendeu muito no Flamengo, ele dificilmente vai abrir mão disso para um jogador que vai jogar ali na referência. Então, o Pedro, se quiser jogar mais com o Filipe Luís, tem de partir dele uma mudança. E não ficar ali pensando que é injustiçado ou pensando que estão fazendo, nossa, eu sou o alecrim dourado e não posso ser reserva. Claro que pode, não é porque é o melhor tecnicamente que isso garante a titularidade. Depende das ideias do treinador. E vai que o Filipe Luís saia do Flamengo, chegue um técnico que valorize ali o 9, que vai preparar a jogada para chegar até ele e ele pode ficar livre de obrigações na marcação. O que eu duvido muito no futebol de hoje em dia, mas tudo bem. Mas a ideia do treinador atual privilegia e exige que o centroavante faça um trabalho defensivo que hoje o Pedro, qualquer torcedor rubro-negro que olha para o campo e vê o Pedro sem a bola, sabe que falta algo mais, sabe que ele pode entregar e se partir, aos 28 anos, se partir dele essa mudança, essa necessidade, essa autocrítica, ele tende a ser um jogador muito melhor e aí sim, eu vejo como cotadíssimo para a seleção brasileira, porque bola ele tem para isso. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo numa matéria do GE.com, bem interessante. Boto revela as duas posições que o Flamengo busca no mercado para reforçar o elenco. Em entrevista exclusiva, diretor de futebol diz que esperava melhor adaptação do Juninho, comenta a negociação com Carrascal e o futuro de Filipe Luís. O diretor de futebol José Boto quer reforçar duas posições nessa próxima janela, que abre agora no dia 10 de julho. O dirigente revelou que a intenção é acertar com reforços para o meia e para a ponta. O Flamengo busca um jogador que possa se revezar com a Arrascaeta e um atacante driblador que consiga abrir defesas. O meia Carrascal do Dínamo é um dos jogadores que estão na mira. Foi feita uma pergunta para José Boto, um reforço para revezar com a Arrascaeta. Qual seria essa outra posição? Para a forma como nós jogamos e para aquilo que é a realidade onde estamos inseridos na Liga Brasileira, nós jogamos contra blocos baixos e fechados. Na minha ideia e do Felipe, algo que detectamos desde o início e vínhamos debatendo, precisamos de um ponta para conseguir abrir as defesas e driblador. Em Portugal nós chamamos de abre-latas, alguém que entre naquelas defesas muito fechadas, desequilibre e obrigue a ter, cada vez que tocar na bola, 2 ou 3 jogadores em cima. Porque, se não tiver, ele tira do caminho e abre espaço para outros jogadores. É realmente isso que procuramos. Além disso, ele não quis dar certeza que Carrascal será contratado, até porque ainda está em negociação, e ele não quer criar uma expectativa no torcedor. Sobre a adaptação de Juninho no clube, ele disse que não está sendo fácil devido à grande concorrência. É mais fácil quando a concorrência não é grande, e tu tem que insistir no jogador, e ter uma altura que ele vai ao encontro das expectativas que tínhamos neste caso, e nós sabíamos disso. Por isso não fomos buscar um outro jogador que custasse 15 milhões de euros. Sabíamos que haveria uma altura da temporada em que ele ia ter menos minutos do que no início. Daquilo que vejo nos treinos, ele hoje está mais adaptado do que estava. Ele tem que aproveitar esses minutos que vai ter para mostrar que podemos contar com ele na temporada. Além disso, José Boto foi questionado sobre o Filipe Luís, de uma possível permanência, aumento de contrato, e ele respondeu: vocês aqui não sabem. Temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser e nem do Felipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa. Porque esse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com mais calma. Créditos para Thiago Lima, o autor dessa matéria. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo.